Fala, meus queridos irmãos, 2026 já começou e com ele todas as metas que já traçamos para esse ano, né? Ficar um pouco mais fitness, comer um pouco melhor, talvez amar um pouco mais, ser um pouco mais generoso. Nós falamos um pouco de metas no nosso último vídeo de 2025. Você pode dar um acesso lá rápido e você conferir, são 15 minutinhos de um vídeo especialmente dedicado para entendermos se é pecado ou não fazer metas. Se você já chegou até aqui, se você tem acompanhado nosso canal vídeo após vídeo, você vai entender quando que o fazer metas torna-se um pecado. Mas nós vamos conversar um pouco então sobre uma das metas que a maioria dos cristãos tenta colocar em todos os anos. Antes de nós falarmos um pouco sobre isso, eu gostaria de pedir, por gentileza, que você se inscrevesse no nosso canal, vê se tem um botão vermelho embaixo desse vídeo escrito inscreva-se. Se tiver, é porque você ainda não é inscrito do nosso canal. Por gentileza, clique nesse botão e participe dessa comunidade que sempre tem sido muito edificante e abençoadora. Não custa nada, é completamente gratuito. Se de repente você viu que você já é uma pessoa que já é inscrita no canal, você pode também compartilhá-lo em seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família, para que outras pessoas também sejam edificadas através desse conteúdo abençoador. Quero sempre reforçar que esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se inscreva no canal e participe conosco dessa maratona de vídeos que ocorrerá em 2026. Mas vamos lá, pessoal. Uma das metas que nós colocamos, nós como cristãos colocamos para os nossos anos, né, sempre nas viradas de ano, são as leituras. E junto com as leituras, nós temos sempre o nosso plano de leitura bíblica anual. Como é que funciona isso? Muita gente deseja terminar a Bíblia, deseja entender como é que a Bíblia funciona, se aproximar um pouco mais de Cristo e junto com isso também ser um bom leitor. E para nós cristãos, um ponto principal que faz com que nós nos tornemos bons leitores é a Bíblia, porque nós temos a obrigação com Cristo, que ele não deixa de ser uma obrigação, de lermos a sua palavra constantemente. E o intuito aqui desse vídeo é fazer com que você seja um leitor diário, certo? Dentro da medida do possível. Então, quero trazer para vocês 5 passos de como ler a Bíblia em 2026. O primeiro passo deles, eu anotei aqui, é um passo que sempre parece clichê, mas nós sempre temos que ser lembrados disso, porque senão ele deixa de ser até uma obviedade, porque é um passo óbvio. Antes de começar a leitura bíblica, nós precisamos orar, falar com Deus, entregar a nossa leitura para Deus e pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nós através dessa leitura. Ah, mas isso daí é o básico, isso daí eu já sei, isso daí é clichê realmente. Mas se nós não falamos sobre isso, se nós esquecemos desse detalhe, ele passa a não ser tão óbvio assim. E às vezes nós começamos uma leitura bíblica simplesmente por fazer metas, por bater metas. E bater metas pode de fato nos transformar em grandes leitores. Nós podemos melhorar realmente a nossa performance enquanto a leitura. Mas o foco principal da leitura bíblica não é simplesmente te transformar em alguém erudito, não é simplesmente te transformar em alguém mais inteligente, alguém mais conhecedor, alguém que domine o português perfeitamente, mas é te transformar num discípulo melhor para Cristo. É seguir o mandamento que Cristo já deixou para nós. É estabelecer um relacionamento pessoal entre nós e o nosso Deus. E saber o que o próprio Deus deseja para nós através da sua palavra, através da meditação da palavra de Deus. Então, orar antes de começar a leitura é pedir para que Deus fale conosco. E todas as vezes que você for ler, por mais que você leia aquilo que você já leu em outros momentos da sua vida, Deus vai falar com você de uma forma espetacular e diferente. Talvez você vá começar a sua leitura em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o versículo, são versículos já conhecidos, né, de muitos cristãos. E vocês talvez pensem, poxa, eu já li esse versículo, então a minha próxima leitura talvez passe um pouco batida. Quando nós entregamos a nossa vida devocional a Deus, o nosso momento com Deus,
essa leitura ela sempre será renovada no nosso entendimento. Sempre o Espírito Santo vai falar uma coisa diferente. E ainda que não fale algo diferente, ele vai te falar algo que você realmente precisa ser lembrado. O ser humano precisa constantemente ser lembrado de coisas óbvias. Uma pessoa que já participou aqui do nosso podcast, inclusive, chamada Sara Barros, uma grande influenciadora, ela tem um quadro no canal dela que diz: o óbvio também precisa ser dito. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos de coisas óbvias? Não estou falando apenas de questões espirituais. Talvez seja um bom dia, talvez seja uma boa noite, uma questão de educação. Coisas óbvias do nosso cotidiano nós esquecemos. O óbvio, frequentemente, precisa também ser dito. Então, antes de qualquer coisa, antes de você ver como é que você vai fazer a sua leitura bíblica do ano, como é que você vai imergir na palavra de Deus, nós precisamos primeiro dedicar o nosso tempo de oração para com o nosso Deus, entregar a nossa leitura para Deus, para que seja uma leitura com propósito de ser edificados. Mas o segundo passo de tudo isso é escolher a versão ideal que você vai fazer a sua leitura. Eu não sei qual é o seu nível de leitura. Talvez você seja uma pessoa que lê 12 livros ao ano. Talvez você seja uma pessoa que lê 5 livros ao ano. Talvez você seja uma pessoa que lê um livro ao ano. E você pode ser também aquela pessoa que diga: olha, eu estou começando agora, eu não leio nada. Em 2025 eu não li nada, apenas conversas de WhatsApp. Então eu quero ingressar agora. É importante que você tenha consigo uma Bíblia com uma linguagem que seja ideal para aquilo que vai fluir melhor no seu entendimento. Por exemplo, eu trouxe alguns modelos de Bíblia que eu tenho aqui em casa que eu uso para algumas questões diferentes. A primeira delas que eu tenho é essa Bíblia aqui, já está meio velhinha, que eu ganhei de presente. É uma Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria. Então ela vem nessa tradução. É uma tradução um tanto quanto arcaica, é a mais arcaica que eu tenho aqui, a Bíblia de Ave Maria. Ela pode servir para a questão de, quero tirar dúvida com alguma coisa, quero ver como esse texto se enquadra de uma maneira mais robusta, mais arcaica, mais antiga. Eu uso essa Bíblia para fazer um comparativo. Moaz, mas esse canal é um canal protestante, é um canal evangélico. Você está indicando Bíblias católicas? Gente, o conteúdo da palavra de Deus é o mesmo, tá ok? O mesmo conteúdo que tem nessa Bíblia aqui é o mesmo que terá nas Bíblias evangélicas. Então, eu tenho essa versão aqui. Seria muito complicado ler do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, para uma pessoa que não tem tanto contato com a leitura nessa Bíblia aqui. Porque é um português um pouco arrastado mesmo, que é uma linguagem mais antiga, certo? Mas eu tenho outra aqui, que é uma linguagem também antiga, mas não tão antiga assim. Ela fica ali no meio termo, certo? Essa Bíblia aqui, a tradução dela está na ARA, certo? Revista e atualizada. Essa Bíblia aqui ela é excelente porque ela une o melhor dos dois mundos. Uma linguagem fluida, porém uma linguagem ainda formal. Essa Bíblia é usada mais em igrejas presbiterianas, né? Que prezam pelo português um pouco mais antigo. Talvez uma questão de crença ou também de adaptação. Ela é maravilhosa. Essa Bíblia eu ganhei de presente quando ainda namorava com minha esposa, antes de sermos casados. É uma Bíblia maravilhosa, essa tradução. Eu estou falando mais de tradução, certo, gente? Não estou falando da Bíblia em si. Eu estou mostrando para vocês que a linguagem é importante e todas essas Bíblias aqui, não estou falando de Bíblias de estudo, nada do tipo, apenas de tradução. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é a linguagem que nós usamos lá na igreja, na CIBA, que essa Bíblia aqui é da minha esposa. Ó. É a Bíblia da Mulher de Fé. É uma Bíblia da mulher. Mas a tradução dela é a NVI, a Nova Versão Internacional. Em comparativo com essa Bíblia aqui é muito mais fluida. E é o português que nós vemos no nosso dia a dia, quando a gente sai aí na rua, na padaria, quando a gente vai ler um cartaz, alguma coisa. É um português muito acessível, é uma tradução maravilhosa. Nós usamos ela na igreja e talvez você que não tenha muito contato com a leitura deva começar por essa tradução aqui, a NVI. É perfeita. E por fim, eu tenho uma Bíblia aqui que essa tradução ela é simplesmente espetacular. É a tradução que eu uso para tudo. Para leitura anual, para devocionais, para
estudos, às vezes uso até para pregação. Muitas igrejas ficam estranho usar essa Bíblia aqui porque a linguagem dela é muito coloquial mesmo. A NVT, Nova Versão Transformadora, é uma linguagem simplesmente fluida. Eu tenho certeza que se você é alfabetizado, você vai conseguir fazer a leitura nessa Bíblia. Então, o segundo passo é você ter uma Bíblia que atenda às suas necessidades. E você lê o texto bíblico nessa Bíblia aqui, e você lê o texto bíblico naquela Bíblia, a primeira Bíblia que eu mostrei, que é a Bíblia de Ave Maria, a Bíblia Católica, não vai dizer se você é mais inteligente ou menos inteligente, tá certo? É o que funciona para você no momento. Eu gosto de ter um texto muito mais fluido, tá ok? Então eu leio sempre na versão transformadora, a NVT. Isso não vai dizer que você é mais inteligente. Ah, para você ser inteligente você tem que ler a Bíblia toda com um português arcaico. Não. É o que funcionar para você. Porque se você pegar uma Bíblia em que você não se adapte, que você leia e que você não entenda, isso vai fazer com que você se desmotive muito mais rápido. Por que eu falo muito mais rápido? Porque sem sombra de dúvidas você vai se desmotivar de uma hora em uma hora ou outra. Mas lendo uma Bíblia com qual você não tenha familiaridade, não se adapte, você vai se desmotivar mais rápido ainda. Em terceiro lugar, você precisa selecionar o que você vai ler. Isso daqui está muito dentro daquilo que nós já conversamos a respeito do seu nível de leitura. Tem gente que pega a Bíblia de capa a capa para ler como meta, mas quando chega ali em, sei lá, em Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, já está desmotivado e já quer parar. Por quê? Porque a pessoa não é ambientada com a leitura em si, de um modo geral. Você não lê, você de repente não leu nada, você detesta ler, você quer começar. Talvez o plano de leitura bíblica anual não funcione para você nesse momento. Você precisa selecionar o que é que você vai ler. Ah, não sou muito bom em leitura, odeio leitura, mas quero começar a ser um leitor. Quero ler a Bíblia. Ok, leia os evangelhos. Pegue os evangelhos para que você possa ler. São histórias maravilhosas sobre a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Ou então pegue o livro de Atos. O livro de Atos é maravilhoso. Conta-nos a história da igreja, a origem da igreja, como que a igreja foi formada, sob qual alicerce a igreja foi formada. É um livro de 28 capítulos, é maravilhoso. Você pode aí ler meio capítulo por dia, vai ser extraordinário para você. Ou você pode ler focado nas cartas às igrejas. As cartas escritas por Paulo, as cartas escritas por pessoas anônimas. Isso é maravilhoso. É um conteúdo esplêndido e traz lições maravilhosas para nós. É uma leitura um pouco mais curta, mas que não deixa de ser tão edificante quanto você lê a Bíblia toda. E talvez quando você se exercitar melhor, exercitar mais a sua mente, você possa ler e se programar também para uma leitura bíblica anual, né? Fazer um conteúdo por completo da Bíblia. O que importa é que você comece uma leitura bíblica. Se você vai ler a partir de Gênesis ou se você vai ler a partir de Marcos, isso não faz tanta diferença. O que importa é que você leia. A palavra de Deus vai falar com você, independente do qual livro você escolher para ler. Então isso é muito importante. Você precisa fazer essa autoavaliação e ser honesto consigo mesmo. Porque é mais importante que você conclua o seu objetivo e a sua meta do que você colocar uma meta inatingível e que vai te frustrar mais tarde. E talvez você não queira mais fazer essa programação de leitura nunca mais, justamente porque você se frustrou com as suas metas altas demais. Mas, em quarto lugar, nós precisamos ler com disciplina. Esse é o ponto-chave. Eu falei para você, ainda nesse vídeo, que você ia se desmotivar de uma forma ou de outra. Isso daí é uma promessa, certo? Não é, eu acho que você vai se desmotivar. Você vai se desmotivar sem dúvida nenhuma. Vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você vai estar indisposto, vai ter dias que você vai estar completamente enjoado de estar lendo o mesmo livro sempre, embora a Bíblia se renove. É complicado, mas a motivação não pode ser o fator determinante da sua leitura. Sua leitura deve estar baseada na disciplina. É a mesma coisa que você que faz academia. Se algum dia você já se propôs a fazer como eu me propus, eu fui pela motivação. Eu queria ficar um cara shapeado, bonitão, saradão, queria ter mais resistência.
E quando eu vi que essas coisas não, não vieram, essas coisas não vinham com o prazo que eu estipulei, eu desisti, eu fiquei desmotivado. Mas se eu fizesse isso pela disciplina, independente do que aconteça, eu vou estar na academia. Eu estaria até hoje. Com a Bíblia é a mesma coisa. Você precisa ler pela disciplina. Você não precisa ler porque você está com vontade. Isso não é hipocrisia, certo? Isso é disciplina. Caramba, hoje eu não queria ler a palavra de Deus. Eu não quero, não estou interessado em saber o que Deus quer falar comigo hoje através da sua palavra. Não é questão de querer. Não é questão de estar bem. Não é questão de estar motivado. Ah, hoje o dia foi tão, poxa, tão ruim. Não é sobre ter o dia bom. É sobre ter disciplina. E ler independente do que aconteça. E talvez você vai ler e você vai passar batido em muitas coisas. Não entendi. Não se prenda a isso. Você sempre vai estar sendo renovado na sua leitura. A leitura sempre se renovará e você sempre terá oportunidades de regressar àquele texto em outra oportunidade. Mas mantenha a disciplina, mantenha o foco, leia e continue a ler. É o lema da Dory, né? Vocês já assistiram Procurando Nemo? Não importa o que aconteça, continue a nadar, continue a ler. Passei por um capítulo, poxa, não entendi tanto, vou seguir. Uma hora, um dia ou outro, mais pra frente, talvez no ano que vem, ou talvez depois que eu terminar, eu vou ter a oportunidade de regressar àquele texto. E é muito importante que você, ao ter disciplina, você faça também as suas anotações, que é algo extremamente importante para a leitura bíblica anual. Por fim, pessoal, em quinto lugar, você precisa ler fazendo a aplicação daquilo que você aprendeu, certo? Então é muito importante que você leia e você deseje praticar aquilo que aprendeu. Você vai ler de repente o Sermão do Monte e lá tem várias instruções de como nós sermos pessoas melhores aos olhos do Senhor, de como nós praticarmos o cristianismo, não odiando seu irmão, amando o próximo. Então você vai ler isso e não faz sentido se ao fechar a Bíblia você não praticar. A palavra de Deus são instruções para o nosso dia a dia e você vai ler e vai praticar. Anote tudo que você leu, certo? Se dentro da medida do possível, óbvio. O que você não entendeu, anote também para que depois você possa procurar saber o que significa, como aquilo se aplica a você no seu dia a dia. Se tiver mais de uma versão de Bíblia, faça comparações. Talvez em uma Bíblia você não entendeu. E quando você muda a versão, aquilo, poxa, faça total sentido diante do que você leu. Tá certo? Essas são as minhas dicas para você fazer uma leitura bíblica no ano de 2026, uma leitura bíblica eficaz, abençoada e inteligente. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.